Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um podcast, mais um Papo que Edifica podcast. Esse é o nome, Abraão? Papo que Edifica, decidimos hoje e acho que já agora vai. Abraão é felizado, nós estamos agora de fato e de direito no estúdio aí, tão falado aí nos últimos podcasts que iríamos utilizar. Estamos aqui e eu tô com ele, Abraão. Abraão, que é o sobrenome? Abraão Carlos. Eu não sei nem se Carlos combina com Abraão, mas Abraão Carlos. É só Abraão Carlos ou tem outro? Abraão Carlos Gomes Freire. Então, o sobrenome é Carlos ou Gomes? Vai saber, hein? Carlos. Então, tô com Abraão Carlos, obreiro, pastor, missionário. Fala aí quem é o Abraão pra gente conhecer melhor. Muito bem. Primeiramente, Jessé, obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, né? Esse reencontro nosso depois de tantos anos. Então, meu nome é Abraão Carlos, nasci em Brasília e nasci num lar evangélico, né? Meu pai se converte aos 16 anos, numa igreja batista tradicional. Minha mãe é assembleana. Tenho mais 2 irmãos também, Alessandro e o Adriano. Já estou casado há 13 anos e tenho 2 filhos também. E sempre no lar evangélico, né? Sempre vivi essa vida de igreja, o que era louvar, o que era ir para acampamentos, o que era ter essa vida assim. E foi em Manaus quando eu tive um despertar missionário. Então já tive um tempo no campo, já tive um tempo pastoreando também. Então hoje eu estou morando ali em Jocum, Goiânia, numa base missionária, onde nós estamos na Jocum e trabalhamos algumas frentes, né? Como evangelismo, trabalho de misericórdia e treinamento. Então hoje eu me vejo mais na área de treinamento. Legal. Falamos aí 3 coisas aí. Evangelismo, área de misericórdia. Esse termo é novo, a gente vai já saber o que é isso, né? Sim. E palavra, estudo da palavra e tal. Sim. Desses 3 aí, você tá atuando na área de DBS, é o nome da escola, que você é professor? DBS. É uma escola segundo nível. A Jocum, ela é uma universidade, a sede ali é no Havaí. E Jovens com uma Missão está em mais de 160 países. E uma das funções, além de servir a igreja, além de fazer tantas coisas, é trazer treinamentos. Então a DBS é uma escola de discipulado bíblico, onde a pessoa em 3 meses ela tem um panorama bíblico, onde ela estuda a palavra, tanto para conhecimento como para também tudo aquilo que é esse discipulado da palavra na vida da pessoa, né? Então é um momento onde a pessoa se livra de muitos enganos, tem um contato a mais de quem é Deus e principalmente de quem ela é diante de Deus. Então é um encontro muito interessante porque é a palavra que nos direciona, né? Ali em João 8,31 vai dizer, né? E Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Então eu acho que esse permanecer na palavra envolve esse constante lugar de estar aprendendo mais e mais. Eu acho que a palavra de Deus é o lugar mais seguro que Deus tem para falar conosco. Deus fala de outras maneiras, mas o lugar mais seguro que Deus fala tem a ver com a sua palavra. Então a gente está tendo a oportunidade de dar aula, né? Estou aqui em Macapá por isso, para dar aula dando aula na DBS, a primeira DBS na região norte. Então isso é um marco. E aí eu vim dar aula de alguns profetas, né? A Semana dos Profetas, e está sendo bem bom demais. Minha segunda vez aqui em Macapá. Legal. Segunda e vai ter mais, hein? Vai ter várias. Espero. Muito bom. Eu fico feliz de lhe reencontrar. A gente nos conhecemos em Manaus, né? Em Manaus. Não tínhamos lá tanta vivência junto, mas no sentido de se encontrar em inúmeras programações evangelísticas, né? Eventos, shows. Quem não sabe, Abraão e o hip hop andam assim, um lado do outro, assim. Fala aí essa experiência com hip hop aí, para depois a gente entrar só no assunto de Jocum, mas um pouquinho de hip hop aí. O que é isso aí na vida do Abraão aí? Quem era aquele menino lá que dançava que dança ainda, né? Que dança bem ainda. Então, o hip hop na minha vida é interessante que eu nasci ali em Brasília, né? O rap é muito forte em Brasília. Mas ali na minha infância eu lembro que eu morava num prédio, né? Um prédio da aeronáutica, porque meu pai é militar. Esse foi o motivo também que eu fui para Manaus, porque ele foi transferido para lá. E quando você é criança, você lembra muito bem, um adolescente, que tem as fases, né? Todo mundo anda de skate. Aí todo mundo passa a andar de skate. Ah, todo mundo agora vai empinar pipa, né? O papagaio, não sei como é que chama aqui. Aí todo mundo vai... E aí chegou a época das festas, né? Onde todo mundo dançava hip hop.
Então era a época do jogo de luz, né? Do Strobel, que é aquele que ficava piscando fumaça. Então a gente viu os movimentos e falava, nossa, esse movimento é legal e tal. E eu vi que eu não saí dessa fase do hip hop, né? Aí ela chegou e eu vi que eu sempre gostei. Então desde pequeno eu me vi ouvindo rap e me via interessado pela dança, né? Pelo hip hop. A gente fala hip hop, mas é uma cultura, né? Hip hop tem os seus elementos, né? A dança, o DJ, o MC. Então, desde pequeno, ouvi bastante rap e me interessava pela dança. Como era a época do videocassete, caraca, tem que até atualizar o pessoal que tá nos assistindo aí para o que é videocassete. Procura no Google aí. Põe aí o que é um videocassete. Então a gente tinha muitas fitas das competições de break, né? Sim. De disputa de b-boys e big girls. Então eu e meus irmãos sempre gostamos, os 3 dançam. Então passei a treinar e o rap foi o seguinte, eu era de uma época que não tinha um rap da igreja, um rap gospel. Sim. Então meu pai falava, Brão, olha, esses rap aí tá com um linguajar muito pesado, como é que faz? Até que eu fui num evento de uma igreja, no final um cara cantou um rap. Olha só. Cara, a música era, por mim, podem dizer o que quiser. Juízo final. Só sei que eu não perdi a minha fé. Ah, não, Provérbio então, X. Ele era Provérbio X, X, Isaías, não tinha nem CD ainda. Isso. Falei, pai, preciso do CD dele. Cara, olha só, um rap e um rap gospel, pô, não acredito. Então meu pai saiu, quando meu pai chega, Abrão, não tem Provérbio X não. Achei esse daqui, ó. E aí foi DJ Alpiste. Olha só. Falei, pai, DJ já não é nome de MC, pô. Como é que é? E aí o meu primeiro CD de rap foi o CD Transformação do DJ Alpiste. Sim. Que tinha a música do casamento. Guarde para um momento certo o que você tem. A Louvado música seja. Amigos também, né? Amigos temos que ser para vencer. Então dali, cara, foi... Depois tive o CD do Provérbio X. E aí quando veio o Pregador Lu, né, cara? Segunda vinda, tá aí o resto da história. Então o rap e o hip hop sempre andou lado a lado. Fiz um curso do governo chamado Picasso Não Pichava. E aí eu aprendi a dançar mesmo com a Biguel, que foi a Fabiana, a Fabiguel. Mandar até um abraço pra ela, dança muito. Uma referência no Brasil, né, quando se trata de break. Então fui ficando mais nesse universo da dança. Fiz aula também na academia. Tinha uma academia de musculação que tinha uma aula de street dance. Sim. Aí eu cheguei lá com 15 anos e falei assim, ó... Isso em Manaus ou em Brasília? Tudo em Brasília ainda. Tudo em Brasília. E quando eu fui fazer aula, né, meu pai falou, não, acho que vai ser bom pra vocês fazer aula. Meu pai sempre incentivou eu e meus irmãos em tudo. No entanto que ele é um dos maiores apoiadores da gente estar em missões também, né? Minha família, meu pai, minha mãe. Então quando foi pra ter aula de dança, eu falei com o cara, tu sabe rodar no chão? Sabe girar o moinho de vento? Ele, não sei não, mas vem que você vai gostar. E aí foi quando eu tive aula de street dance, né? Que envolvia mais um pouco de cada parte do hip hop, né? Sim. Então, quando eu fui pra Manaus, aí eu montei um grupo de dança lá, porque Legal. já vem essa bagagem desde Brasília. Show. Então, é claro também que a gente usa pra muito evangelismo, né? Já fiz muito evangelismo de rua. Eu não tenho uma vivência do gueto, no sentido de sei lá, de uma vivência na periferia mais pesada, né? Seja até mesmo envolvimento com droga e tudo mais. Não faz parte da minha história. Não é ex. Não. Por outro lado, o rap tem essa linguagem. Então eu fazia evangelismo e os caras, nossa, velho, faz um rap aí e tal. Quando eu vi, eu tava no meio dos caras, podia falar de Jesus por essa porta, né, que é o rap. Quando eu fui pra Índia também, uma das coisas que a gente fez foi levar a dança como ferramenta. E a dança, ela é algo universal. Uau. Qualquer cultura, qualquer lugar, a dança, o canto, a música é algo universal. Então você usar isso em prol do reino, pô, é maravilhoso. Massa demais. E aí, assim, a gente se conheceu lá em Manaus, você dançando break, eu cantando rap. É engraçado que nem todo mundo sabe, né? Aí quando se depara com a situação de que eu já cantei rap, aí ficam surpresos, né? Era o pastor tá cantando. O pastor tá cantando. Mas, antes de ser pastor, ainda lá em Manaus, a gente cantava e nesse ambiente a gente se conheceu. Sim. E foram muitas vivências ali, né? Tanto evangelística, como também experiências culturais e tal. Ali nasceu o Abraão missionário de hoje ou foi no processo... Sim. Ali em Manaus, eu digamos assim... Mas no meio do hip hop, não. Mas no contexto de igreja, no caso. Mais no contexto de igreja. Sim. Ali tem esse despertar missionário, né? Eu chamo assim, esse despertar missionário. Então, o que acontece? É um evento ou não? O despertar... Ou você que chama, quando você entendeu ser missionário, você chama um despertar missionário, isso?
Boa pergunta. Eu era uma pessoa que eu ficava buscando nas pessoas assim, qual foi o momento chave da sua vida? Qual foi aquele ponto chave? Talvez seria isso, né? Qual foi o despertar missionário? Ah, legal. Então, dá nome de evento e conferência. Conferência Despertar Missionário com Abraão. Mas ao longo do tempo, por mais que eu usei esse termo agora, uma pessoa falou assim pra mim, ó, você quer achar um ponto chave na minha história que vai dizer esse momento pelo qual eu cheguei até aqui. Então, Abraão, esse ponto não existe. Toda a história faz parte. Sim. Então você vê que por mais que eu diga que teve um despertar específico, é uma caminhada que vai construindo e Deus vai te direcionando. Entendi. Então foi assim, eu tinha um grupo de hip hop, fazia evangelismo, mas dentro de mim tava assim, cara, eu acho que eu tenho algo, Deus tem algo a mais pra mim. Eu acho que tem alguma coisa que Deus ainda pode fazer na minha vida, que é além disso aqui. Abraão, mas você tá falando de já fazer evangelismo, já era ativo na igreja. Mas eu ainda sinto que era pouco. E a verdade é que eu fui descobrir tempos depois, anos depois, que eu não tinha vida com Deus. Não, peraí. Tu tá dizendo que era da igreja, nasceu na igreja e não tinha vida com Deus? A minha experiência com Deus era baseada na experiência dos outros, né? Meu Deus é um Deus fiel, nossa, Deus foi fiel na vida do meu pai. Meu Deus é um Deus de milagre, porque Deus fez um milagre na vida do pastor. Então foi quando eu fui para um acampamento, as Assembleias de Deus são muito fortes ali em Manaus. Então a gente estava congregando em uma, como família. E meu pai, a gente vai ter que ir para um tal de encontro com Deus. E eu muito, assim, um pé atrás, né? Falei, encontro com Deus é todo dia, poxa. Mas tive que ir, a família toda foi. E lá um pastor foi muito usado, né? Para falar, olha, você aí. Tinha uns 70 homens. Ele apontou para mim e falou, a partir de hoje tu só dança pro Senhor. Eu falei, cara, como é que esse cara sabe que eu danço? E outra, Deus vai te levar em muitos lugares. Foi de manhã. Eu falei, cara, que impactante. Chegou à tarde, não foi comigo não. Aí veio um outro pastor de fora e falou o seguinte, olha, sou eu mesmo. No momento de ministração ele me abraçou e disse as mesmas coisas. Eu vou te levar em muitos lugares. Alguns não vão entender, outros vão te deixar. Mas eu mesmo tô falando contigo. Então Deus usou alguém ali para confirmar um pouco dessa insatisfação, ou desse lugar perdido que eu estava. Mas o interessante é que depois que eu recebi isso, e aí o despertar missionário foi agora? Não, eu volto para casa e nada muda. Sim. Eu acho que é como Samuel ungindo Davi como rei, né? Você é rei, o que mudou? Nada. Ele continua a cuidar das ovelhas, está em família. Então, quando eu volto para casa, eu volto decidido a não ser mais da mesma forma. Então, as duas coisas extraordinárias que eu passei a fazer, que é a dica que eu dou pra você que tá em casa aí, você que é da igreja, ou as duas coisas extraordinárias que eu passei a fazer. Passei a orar e ler a Bíblia, Jessé. Poxa, não, pera, tu não era da igreja? Mas é diferente, né? Você não só orar antes de dormir. Sim. Você não só orar pra almoçar. Então, eu fui pra esse lugar fora do arraial, fora do acampamento. Então, era terça-feira. À tarde, falei, mãe, tô indo no quarto aí que eu vou orar. Tá tudo bem? Mas esse lugar de querer conhecer a Deus. Eu acho que o que me motivou foi Mateus 7, que é o que? Bate e será aberto. Show. Busca que você vai encontrar. Então eu falei, cara, eu vou buscar até encontrar. Sim. Então foi uma busca no Senhor de uns 4 meses, fazendo praticamente a mesma oração todo dia. Senhor, o que você quer de mim? Uau. Então nessa daí eu recebo uma ligação da Jocum, do Juarez e da Lu. Eles eram diretores da base missionária em Boa Vista. Roraima. Roraima. E queriam que eu fosse para Roraima para ensinar hip hop numa escola missionária. Muito bom. Deu certo. O resto é história. Show, muito bom, cara. Tava falando dos 3, 3 o quê? Pilares da Jocum? Qual é a ideia? A Jocum tem suas crenças, tudo certo. Baseado na Bíblia ali. É óbvio, né? E interessante que as crenças e valores da Jocum, todas são pautadas em 10 versículos do Antigo Testamento e 10 do Novo. Então, nos seus valores, a Jocum nos seus valores, o segundo valor da Jocum é fazer Deus conhecido. O primeiro é conhecer a Deus, o segundo é fazê-lo conhecido. E a Jocum, na sua forma de fazer Deus conhecido, tem 3 formas, né? Trabalha com 3 frentes, que é treinamento, evangelismo e a área de misericórdia. Agora, por mais que você tenha aptidão em uma área, não significa que é treinamento e evangelismo e misericórdia. Porque tem alguém que pode pensar assim, não, eu só dou aula, então não vou fazer evangelismo, não. Não, trabalho de misericórdia é o que eu gosto, é o que queima no meu coração, mas eu não treino não sei dar aula, ou eu não posso ensinar. Então, na verdade, a Jocum chegou aonde chegou porque é treinamento e misericórdia e evangelismo. Não é ou.
Sim. Então, quem está à frente, né? Por mais que você esteja só numa área, a ideia é abraçar essa tríade aí. Na prática, os treinamentos são as escolas. DBS, Escola Missionária de Férias. Sim, seja de curto prazo, TED. seja de longo prazo ou a curto prazo. Certo. Então, por exemplo, tem gente que nunca fez uma escola a largo prazo da Jocum, mas doa as suas férias num curso de 15 dias, né? E tem as escolas realmente que vai ter 5 meses, 6 meses, 9 meses de duração. Uau. Então, tudo isso aí envolve treinamento. E treinamento em que área? Em todas possíveis. Sim. Para você ter uma ideia, tem escola de audiovisual, pessoas que fazem um documentário para impactar aquele lugar, né? Quando eu fui na Índia, tinha uma base da Jocum lá que era isso. Elas faziam uns documentários sobre tráfico humano, sobre como as mulheres também estavam sofrendo. Isso, quando soltava esse comentário, isso afetava, né? Seja o governo, as leis se moviam com relação a isso. Sim. Conheci no Chile, por exemplo, uns missionários que eles são surfistas. Então eles vão de praia em praia evangelizando. Legal. Cara, até uma Bíblia à prova d'água os caras têm. Que aí você vai lá no meio do mar, cara, um negócio incrível. Não dá pro cara... Não dá pro cidadão escapar da Bíblia nem dentro d'água. Não, nem dentro d'água. Uma coisa também, já vi gente que trabalha na área de construção. Então tu imagina, você pode servir com qualquer dom e talento no reino, contanto que seja para a glória de Deus. No Chile teve um terremoto, um grande terremoto, se não me engano, em 2010, e teve vários missionários que saíram a construir casas. Sim. Legal. Então, para isso é preciso treinamento, né? No sentido do que fazer, como abordar, como falar. O evangelismo também, né? Você viu, participou aqui no carnaval aqui em Macapá. Os evangelismos são as ações são específicas. As ações. Como a que a gente participou aqui no Impacto de Carnaval e tal. E muito dessas ações vinculadas à igreja. Então, a gente serve a igreja, capacita a igreja, treinando a igreja também. Sim. E aí vai para o evangelismo. E as áreas de misericórdia é nesse lugar, né? Como diz ali em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, que vai dizer, olha só, pratica a justiça. O que Deus requer de você? Que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia e que você ande humildemente com Deus. Então, esse lugar de misericórdia é ir para esse lugar de muita injustiça social e redimir. Então, é quando tem trabalhos com drogados, prostitutas, com crianças em vulnerabilidade. Então, por exemplo, a base que eu faço parte hoje, em Jocum, Goiânia, ela tem um trabalho com as crianças na comunidade que se chama Atos de Amor. Então, elas têm reforço escolar, elas têm uma palavra, têm um lanche. Então, isso é o que a gente entende como essa área de lugar de misericórdia. Sim. Onde a gente vai prestar... não seria uma ajuda humanitária, porque a gente leva também a verdade do evangelho. Sim. Se a gente só ajuda... é uma ajuda humanitária. Mas o evangelho é esse lugar, às vezes, que o pecador também precisa reconhecer que ele precisa de um salvador. Que ele está numa situação escrava. Precisamos entender que antes da boa notícia, existe uma má notícia. Então, ali em Lucas 15, por exemplo, quando Jesus está comendo com pecadores e publicanos, os fariseus, os saduceus ficam revoltados. Sim. Nesse contexto, Jesus, então, conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida. E é fácil identificar. A ovelha perdida é os publicanos e pecadores. Sim. A parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, né? Que vai ter toda a questão, apesar que o nome, né? Claramente o pai é o mais importante na parábola. E nós vemos também a situação do filho mais velho que ficou, a dinâmica com o filho mais moço. Mas essas 3 parábolas, elas estão nesse contexto. Jesus dá uma atenção, ele senta, ele come, ele acolhe ao pecador e o publicano. Mas as 3 parábolas, por mais que pareça que fala de amor, e todo mundo olha para elas com um olhar de amor, elas falam de arrependimento. Então, quando ele conta a parábola da ovelha perdida, ele deixou 99 e foi atrás de uma. Qual é o final da parábola? Então, assim, está escrito que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 que não se arrependeram. Ué, peraí, Abrão, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer isso, que se o rico é pecador, o pobre é tão pecador quanto. Se o homem é pecador, a mulher é tão pecadora quanto. Sim. Então é esse evangelho que eu entendo hoje, que o amor de Deus ele acaba sendo incondicional. Mas o perdão de Deus ele tem uma condição. E essa condição se chama arrependimento. Muito bom. E isso ficou muito claro para mim quando fiz o Impacto de Carnaval agora. Não foi minha primeira experiência com esse tipo de evangelismo. No meu tempo de adolescente, entre aspas, assim, 16 anos e tal,
Participei de alguns em Natal, em um grupo específico da cidade, interdenominacional, e se juntava ali, se chamava Nativa, e tinha Natal para Cristo também, que fazia alguma coisa, mas eu era mais envolvido com Nativa. E a gente fez alguns evangelismos que chamavam evangelismo hardcore e tal, assim, porta de balada, essas coisas mais pesadas, né? E eu vim viver essa experiência novamente aqui em Macapá. Não estou numa igreja local, a gente não tem a estrutura para fazer acampamento, nada e tal. E fui viver essa experiência. E eu sempre pensei, eu disse, o evangelho para ser pregado, não adianta você ir pro carnaval lá e dizer, Jesus te ama, Jesus te ama. E você precisa expor que aquela pessoa está numa numa necessidade de se arrepender, de buscar a Deus de fato. E isso ficou muito claro no treinamento. Diz, olha, nós não vamos para lá para maciar ego, de massagear o pecado de seu ninguém. Fiquei, caramba, tô no lugar certo. Tô com as pessoas que pensam igual a mim, né? Sim. Então é isso que você tá falando, né? Age com misericórdia, age. Vem treinando, vai evangelizar, vai. Mas faz o todo. Não faz nada pela metade, né? Sim. Então isso ficou muito claro para mim no impacto de carnaval, porque é fácil você ir num carnaval e entregar as coisas de Jesus te ama. Jesus te ama, Jesus te ama. Mas não era só Jesus te ama. Não podia dizer só Jesus te ama. É Jesus te ama e por que ele te ama? E o que o amor dele faz na sua vida? Né? Cara, e as pessoas... E a gente não fala de quantidade, mas fala de vidas que a gente vai alcançando. Teve uma noite que eu disse, eu vou abordar apenas meninos que têm trejeito de meninos de igreja. Que era eu, é você. Sim. Então é muito fácil eu identificar um. Né? Então eu disse, Senhor, vai oportunizando aí. Cara, já bati o olho de aquilo ali que tem cara de menino de igreja. E aí, fera, beleza? Tá fazendo o que aqui? Olhava bem esquisito assim. Tu é menino de igreja, né? Rapaz, teve um que foi tão esquisito que ele ficou assim o tempo todo baixo a cabeça. Eu falei, você não era pra estar aqui, Jesus não morreu por você pra isso e tal. Expliquei pra ele e tal. E ele entendendo tudo que estava sendo falado, porque já conhece, né? Então, então eu louvo a Deus por essa perspectiva de fazer um todo, né? Um todo. Sim. Então a Jocum propõe fazer o todo, né? O todo. Ajuda, tem aquela perspectiva de entender que o ser humano é corpo, alma, espírito e tal. Funciona nessa perspectiva. A leitura que vocês fazem do ser humano hoje é nessa perspectiva? Sim, e é trazer essa integridade do evangelho, né? No entanto que o evangelho é tanto esse que traz esse alimento espiritual, seja no confronto, num consolo, numa exortação, né? Aquele que profetiza, também a Bíblia vai ser muito clara, né? Para exortar, para consolar, para animar e também nas ações que nós fazemos, seja para levar comida, para levar abrigo, porque a gente olha o indivíduo como um ser integral. Isso. E quando a gente vê a vida de Jesus, ele fazia muito isso, né? Desde multiplicar o pão para que todos ficassem saciados, quanto também escutava das necessidades. E não só isso, até questões emocionais também, né? Para um leproso, por exemplo, que tinha que viver à margem da sociedade, ele cura e dá um abraço, isso fala muito mais do que uma cura física, mas cura emocional. Então, é só ter o cuidado de não trazer só uma parcela das boas novas, né? Só uma parcela do evangelho, mas trazer ele por inteiro, né? Sim. Então, é algo marcante. Você falando, eu lembrei de uma história no Chile. Um colega meu estava andando nas ruas de Santiago, que é a capital do Chile, e as ruas de Santiago é muito movimentada. Então, ele conta que ele estava andando, ele é argentino, e um homem bem vestido, de terno, né, tocou no ombro dele e falou assim, ei, por gentileza, que horas são? Ele nem sabe por quê. Ele meio que impulsionado pelo Espírito de Deus falou, é hora de você se arrepender. O cara só tava perguntando as horas, Gessé. O cara caiu de joelho nas ruas de Santiago, cara, e era um crente que estava desviado, estava afastado dos caminhos do Senhor. Que coisa. Né? Então, às vezes, a gente, quando dá esse lugar, né, para Deus agir, grandes coisas acontecem. Consegue escalonar? Existe uma palavra de deu pra entender. 1, 2, 3. Só vai. A importância desse tipo de compreensão? Em que sentido, assim? Você consegue, dizer o porquê é importante, sistematizando no sentido, primeiro, é importante por causa disso, importante por causa disso. Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, vamos supor que eu tenho um líder hoje de uma igreja local que está nos assistindo, um líder de jovens. Sim. E ele precisa ser convencido da importância
de entender que o evangelho é transmitido num todo. Eu vou citar um exemplo muito comum, contemporâneo. Tem gente que pensa que o entretenimento é o suficiente para a igreja. Entendi. Porque é algo que traz resultado, enche os meus bancos e tá legal. Só que no muito entretenimento, que não é problema entretenimento, cadê a câmera ali? Ó? Não é problema entretenimento, é necessário que se haja em algum momento, mas precisa fazer a leitura do todo. Sim. Eu entrego entretenimento, mas eu entrego um todo também, né? Mas aí, como entretenimento é mais fácil fazer, é menos responsabilidade. Então, para esses, você poderia conseguir escalonar. Existe a palavra? Não sei, né? Mas assim, em níveis de importâncias, o porquê é importante fazer essa leitura do todo, não apenas pela metade? Sim. Pegando o exemplo dessas 3 frentes de trabalho, você vê que chega a um ponto que a pessoa está na igreja que ela precisa ter um alimento mais sólido. Então, pegando esse gancho do lugar de entretenimento, muitas vezes quem traz esse alimento sólido, às vezes, é um pastor de fora, que vai vir para ministrar num congresso, em algum lugar, e a pessoa fica presa ao congresso porque pensa, nossa, fui alimentado. Apesar que até abrindo um parênteses aqui, essa noção de alimento nosso é bem equivocada. Porque a gente vai para um culto abençoado, ouve uma palavra abençoada, talvez como essa e tantas outras, e pensa, nossa, como eu fui alimentado. Mas qual é a definição de alimento de Jesus? Ele está conversando com a mulher samaritana, ele tem sede, lembrando do começo da conversa, tem toda a conversa, e por que os discípulos não estão lá? Porque eles foram comprar comida. E quando eles voltam, nossa, Jesus está conversando com essa mulher, e o papo vem, e Jesus, você não quer comer? Olha a resposta de Jesus, não vou comer não, porque o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Jesus está dizendo que o alimento dele é algo prático, não teórico, não intelectual. Só que não, a gente fala o quê? Não fui alimentado. Por quê? Porque eu adquiri mais conhecimento. Eu adquiri mais... Aquilo que falou, nossa, nunca mais vou esquecer. Já a definição de Jesus, não. Não, você foi realmente alimentado se aquilo que você disse que recebeu e foi bênção, você colocar em prática. Então, o que eu vejo? Temos que ser treinados constantemente, e aí às vezes algumas igrejas vai deixar para só num seminário ter esse lugar, né? Então é muito legal às vezes as igrejas que têm um lugar de ensino, né? Um culto de ensino, uma boa escola dominical. Então isso é o lugar de treinamento. Quando a gente fala de evangelismo, e talvez tudo está na mesma ordem, às vezes a igreja também ela já está muito acostumada a dar muita informação. E às vezes falta ela gerar esse ambiente de colocar essa informação em prática. Então quer dizer que eu só vou ter uma experiência se eu for para uma escola missionária da Jocum, para um lugar? Não, você pode ter aonde você estiver. Contanto que a igreja consiga trazer esse lugar aonde a gente não fique só com a teoria. Então eu posso chegar na igreja e falar assim, ó, quantos aqui sabem que Deus, ele é amor? Todo mundo vai levantar a mão. Agora vamos para a parte prática? Quantos aqui experimentam o amor de Deus? Aí é diferente. Aí muda, aí é diferente. E também com um ar de misericórdia, você vê que a gente não faz isso em prol do outro. Isso faz parte do nosso DNA, da nossa origem, do que Deus desenhou para nós. Eu gosto de um texto de Efésios, capítulo 2, versículo 10, que diz assim, ó, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Olha o que a Bíblia está dizendo. Você foi criado para boas obras. Só que a situação está tão tensa que se tu fizer uma bondade, tu sai no Fantástico. Tu vira notícia se tu fizer a bondade. Tu imagina que tu é Uber, a pessoa esquece uma maleta cheia de dinheiro. Aí tu encontrou a pessoa, pô, o dinheiro não é teu e tu devolve. Cara, tu vira notícia. Porque a bondade está tão rara hoje em dia. E aí, às vezes, a gente... É o que eu pensava, né? Na verdade, que eu nasci na igreja e algumas coisas eu pensava equivocadamente. Então eu pensava, rapaz, se eu for missionário um dia, acho que eu vou me arrebentar todo, né? Vou me privar de muita coisa. Não vou ter o carro que eu quero, o celular que eu quero, para ajudar o pobre e o necessitado. E por ter ido para missões, eu vi que o maior beneficiado fui eu, Jessé. O fato de estar em missões e se envolver com o reino, o maior beneficiado foi eu, porque eu fui criado para boas obras. Sim. Então imagina, tu convida alguém para comer na sua casa, tu gasta do seu gás, do seu tempo, dos seus recursos, a pessoa vai embora, tu ora pela pessoa, a pessoa vai embora, tu fica com uma sensação assim, cara, acho que o maior beneficiado sou eu. O bem-estar é seu, porque nós fomos criados para boas obras. Então eu acho que temos que ter esse treinamento constante, mas também não só treinar, mas ter um espaço para colocar todo esse treinamento em prática. Então, em que área, em que frente, né? Não sei, mas
cada lugar vai ter a sua forma de agir, de atuar, né? Nem todas as igrejas vão atuar na mesma área ou da mesma forma, mas nós temos que sair das 4 paredes. Eu lembro que eu estava na Índia e a gente estava visitando um vilarejo que só tinha um indiano cristão que ia naquele lugar evangelizar. Então só tinha uma pessoa fazendo a diferença ali. Então ele ia, visitava as famílias. E ali era tenso, Gessé, porque eu vi gente acorrentada, eu nunca tinha visto. Crianças assim com ferida no corpo, cheio de mosca, sem roupas. Um cômodo um cômodo, a casa era um cômodo, não tinha nem banheiro, o banheiro fazia na rua. Morando 23 pessoas. Meu Deus. Então chegou um dia que eu falei assim, cara, não quero ir não. Quero ir não. Hoje não. Hoje, se eu puder ficar aqui na cama, eu não quero ir para aquele lugar, não quero ver aquelas pessoas. Por mim, eu não vou hoje. Como eu estava numa condição de liderado e não de líder, eu tive que ir. Incrível saber que quando eu fui, pela primeira pessoa que eu orei, pelo segundo casal que eu ouvi, pela terceira pessoa que eu orei, cara, aquilo vai te enchendo de tal forma que quando eu volto, realmente eu volto muito melhor do que se eu não tivesse ido. Então essa interação com o reino, de quanto mais a gente interage com o reino também interage com cada um de nós. Fala um pouquinho dessa experiência na Índia aí. Cara, a Índia foi assim, o ano era 2009, então uma equipe de missionários ia para o Peru e a outra ia para a Índia. Foi conclusão do ETED? Parte prática. Parte prática. Estudamos 3 meses e aí fomos para a parte prática. Legal. Foi mais 3 meses também. Mas uma parte de 1 mês e meio foi na Venezuela mesmo e a outra parte na Índia. E a Índia, se você vai como turista ou vai conhecer o lugar, sem problema. Você come o que você quiser comer, você se veste como você quiser vestir. Mas o missionário é esse, que ele vai para se adequar à cultura, aos costumes, para você não ser barreira, para você ser essa ponte. Então você imagina, você me convida para ir na sua casa. Você aceita uma água aí? Não, quero não. Você aceita alguma coisa? Não, não quero nada não. Cara, querendo ou não, já causa uma indisposição. Tu imagina em outra cultura. A pessoa quer dar do melhor. Mas eu confesso que é um desconforto muito grande. Um desconforto na comida, um desconforto na forma de vestir, né? No sentido assim, de você se adequar a tudo, é outra cultura. Chegou um tempo que eu entrei em crise. Então, fui ter um tempo com Deus. Falei, Deus, quer saber, cara? No processo. No processo lá. Teve um momento... Ficou quanto tempo lá mesmo? 43 dias. Teve um dia que eu falei assim, Deus, quer saber? O Brasil é muito melhor do que a Índia. A comida brasileira, o jeito brasileiro. Eu tava muito nesse lugar assim, né? E eu senti claramente Deus falando assim comigo, Abraão, se você nascesse na Índia, tu ia se vestir mais como indiano ou como brasileiro? Nasci aqui? Eu acho que como indiano. Se você nascesse aqui, você ia gostar mais da comida indiana ou da comida brasileira? Nasci aqui? Eu acho que eu ia gostar mais da comida indiana. Então Deus falou comigo, não fale que o Brasil é melhor do que a Índia. O Brasil só é mais confortável do que a Índia para você. Então não é uma questão de melhor ou pior, né? E quando a gente vai para esse lugar, né, de outras nações, outros povos, você vê que é o desejo de Deus de alcançar todos. Não fala assim, Abraão, em ti será bendita tu e a tua casa. Gênesis 2 diz, Abraão, em ti será bendita todas as famílias da terra. Então a minha experiência foi difícil em alguns aspectos. Eu tive um problema de disenteria 2 semanas por algo que eu comi. Até porque o vilarejo que a gente visitava, cara, a água era um estado deplorável. Mas como é que você diz não? Então, alguns missionários carregavam num conta-gotas água sanitária. Sim. Então, sem a pessoa ver da casa, dava um jeito de pingar 2 gotas de água sanitária. Cara, água sanitária, essa que a gente conhece. Pra dar uma amenizada no que tem ali de sei lá, micróbios... bactéria e tudo mais. Então, e conheci coisas assim que eu só vi em filme, né? Você visitar uma família e fala assim, como é que vocês estão juntos? Imagina eu perguntar pra você, aí vai vir uma história, faz todo sentido. Chegava numa casa, como é que vocês estão juntos aí? Não, é que ele me comprou, ele pagou o dote e tive que casar. E você gosta? Não. Cara, assim, situações que a gente só vê em filme, pô. Só vê em filme, pô. Fora a idolatria, né? Sim. Eu saí de lá e eu pregava em alguns lugares, o indiano, lá tem mais de 30 mil deuses.
E depois eu tenho que ter integridade no que eu falo. Eu vou pesquisar para ver se é 30 mil mesmo, porque eu tô falando onde eu vou, falo que tem 30 mil, joguei lá para cima, aí pesquisei, não é 30 mil, é 3 milhões. Caramba! É quase um deus para cada indiano, né? Caramba. Eles adoram vaca, adoram rato, adoram macaco. Visitei o templo do macaco. Eu tinha que ter trago umas fotos aí. Depois eu... Não dá pra colocar na edição, a gente coloca aí. Eu mostro. Então, caramba. assim... eu tava na Venezuela e Deus falou, Abrão, eu vou te levar para além dos montes. Cara, foi uma palavra que te empolga, né? Soou bem, né? Você que tá ouvindo assim, não soa bem? Eu vou te levar para além dos montes. Cara, nesse dia que a gente foi visitar o templo, né? Tinha a deusa Shiva, o deus macaco. A gente andou 2 horas para chegar até lá. E quando a gente chega, era um lugar tão alto que você só via montanha. E aí, nesse momento, você desce e aí tem um templo lá. Vários templos, na verdade, tudo no mármore. Tem gente que nasceu lá, nunca saiu de lá, né? A gente foi lá para ter essa experiência, para interceder também naquele lugar. E aí Deus falou, olha, pronto, agora você vê com seus olhos o que tem além dos montes. Então, eu te trouxe além dos montes para ver que há idolatria. Para ver que ainda há povos que não me adoram, né? Caramba. E muita gente... Desses 3 milhões lá, nenhum é o nosso Deus? Boa pergunta. Cheguei numa casa uma vez, tinha um quadro de uma deusa lá, elefante, cortando a cabeça de um outro deus. Tinha um outro deus sangrando e do lado a foto de Jesus. Esse Sério? Jesus comercial, né? A foto Sim. desse Jesus, cabelo grande, Bonito. um olho, tava lá. Aí tu fala, o que Jesus tá fazendo no meio dessa chacina aqui? É porque, não sei quem assistiu o filme As Aventuras de Pi, ele demonstra muito bem isso, né? Ele vai falando, porque tem um deus tal que é o deus da guerra. Tem o deus que é o deus, sei lá, da fertilidade. E Jesus que é o deus do amor. Então, nesse lugar de idolatria, eles não têm problema em acreditar em Cristo. Em mais um Deus. Em mais um Deus. Sim. A problemática aqui é fazer dele um único Deus. É. Aqui que tá o problema. Então você vê que eles até ouvem e tal. Agora a Índia também tem cidades hoje que praticamente estão tomadas pelo islamismo, né? Sim. Então tem muitos muçulmanos também. Então, assim, demos suporte a uma base missionária, demos suporte a algumas igrejas também, mas algumas coisas que aqui na América Latina a gente ia fazer com liberdade, evangelismo de impacto, com dança, teatro, com abordagem, lá não pôde ser feito. A estrutura é outra. Então eu te levava nos MP4, que isso, eu tô viagem no tempo. A gente tinha uns MP4 onde tinha um filme, né, na língua deles que falava de Jesus, ou uma mensagem, né? Então a ideia é ter uma estratégia. Então você tem que ter uma estratégia. Hoje, na Índia, tem muitos amigos. E a ideia são pessoas que montam a cafeteria, são pessoas que vão dar aula de inglês. E aí, dentro dessa atividade, dentro dessa área da sociedade, qualquer que seja através do empreendedorismo ou do ensino, através do futebol também, aí vai levando a palavra de Deus. Entendi. Então, É uma experiência boa, né? Gratificante. Por mim, eu acho que teve uma hora que eu falei, vou ficar aqui. E aí eu tava... Do 8 ao 80. Não quero estar aqui, agora quero estar aqui. Eu tava com a Isabelle, né? Que a gente ia sair da ETED pra casar. Sim. Só que eu já tava tão assim que eu vou ficar. E ela, eu não vou não. Você vai ficar aí mesmo? Deus tá falando? O que é? Só que eu tava muito naquela empolgação. Cara, é isso. Eu vou ficar aqui e pronto. Vou nem voltar pra me formar, não. E a Isabelle, então pode ficar aí que eu tô voltando. Manda o certificado por e-mail. Aí eu pensei um pouquinho mais e não, eu tô voltando. Muito bom. Se você ver as fotos, cara, eu tava sem barba, eu tava pesando 50 quilos, 49 quilos. Meu Deus. Então tem gente que não me reconhece. É tu mesmo, Abrão? Ai, meu Deus. Diz sobre o que na Bíblia, um texto específico que mais mexe com você e que você poderia dizer para quem nos assiste, nos ouve aí? Eu acho que, voltando para esse Efésios capítulo 2, versículo 10, diz ali que nós somos feitura sua. Então a nossa origem está em Cristo, está em Deus. Esse feitura no original grego, ele significa poema. Poderia ser traduzido como poema. Você é um poema de Deus. Então se a gente sabe a nossa origem, a gente sabe também para onde a gente vai. Então é incrível ver que esse versículo, né, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ele está falando de origem e destino. Ele está falando de origem e propósito.
Então saiba que você veio do Senhor. Se você veio do Senhor, você está com o Senhor. E isso é a firmeza que você voltará para o Senhor. Então acho que essa convicção, eu que já tive um momento de quase morrer na missão, né, de quase morrer, e quando eu estava querendo entrar em crise naquele hospital, em outro momento eu conto testemunho, saber que eu estava no centro da vontade de Deus fez eu ter uma tranquilidade de que eu estava guardado no Senhor. Então essa convicção de quem Deus é e o que nós fomos chamados para fazer, eu acho que isso faz a grande diferença. E nessas boas obras é saber que você não foi chamado para transformar a vida de ninguém. Nós somos chamados para amar as pessoas. E nesse amor existe a possibilidade de transformação pelo Espírito Santo de Deus. Então, tem um testemunho que eu gosto muito, né? Não sei como é que tá o tempo aí. Tá bem, vai falando aí. Tem um testemunho do Pedro do Borel. Ele é um missionário ali no Morro do Borel. Ele trabalha formado em enfermagem. Tudo ele conta um testemunho. Tava andando na rua e aí ele viu uma pessoa em situação de rua, né, no alcoolismo, e ele, vou cuidar desse homem, vou cuidar desse rapaz. Pegou o cara, botou numa casa, trocou de roupa, deu banho, deu comida e cuidou dele. Passou um tempo depois, o cara voltou pra rua, Gessé, uns 2, 3 meses. Aí o que ele faz? Acha o cara de novo, põe o cara numa casa, dá banho, dá comida, troca de roupa e cuida dele. Depois de tempo, o cara volta pra onde? Pra rua de novo. E assim foi durante anos. Durante anos. Até que chegou um ponto que esse cara sumiu e falaram: olha, Pedro, missionário Pedro, aquele rapaz que você tanto ajudou, ele tá na UTI agora, ele tá no hospital entre a vida e a morte. Por conta dos anos da bebida, né, atacou uma cirrose e ele tá lá. Então Pedro vai visitar ele no hospital e quando Pedro vai visitar ele, pouco tempo depois ele morreu. Essa é a história. Meu Deus. O interessante da história é a conversa do missionário Pedro com aquele rapaz no hospital. Pedro, quando chega na porta do quarto, o rapaz olha pra ele e começa a chorar, sem parar. Chora, chora, chora. E Pedro se aproxima. E quando Pedro se aproxima, ele fala assim: Pedro, a minha vida inteira, você foi a única pessoa que me amou. E é triste porque na nossa realidade, talvez o testemunho perfeito é assim: não, Deus curou ele, ele saiu do hospital e se tornou um empresário de sucesso. Sim. Então a mensagem que eu queria deixar é essa, é esse lugar que nós somos chamados de transmitir aquilo que nós temos recebido do Senhor. E se Deus nos amou tanto, quem somos nós para não amarmos ao próximo? Então quer dizer que se o seu pai não se converter, você vai deixar de amá-lo. Se sua mãe não se converter, você vai deixar de amá-la. Então é esse lugar onde a gente demonstra Cristo, não só com as nossas palavras, mas principalmente com as nossas atitudes. Jesus é esse que ele foi gente, foi vida na vida. Ele que na sua humanidade, na sua divindade, ao ser um de nós, ele comia, ele se relacionava, ele ouvia. Então, claramente, nós precisamos ir para esse lugar de amor. É impactante uma história como essa. Você falou aí de que quase morreu aí, eu fiquei curioso aqui, agora nós temos 1 hora a mais aqui para isso. Quem achou que ia acabar, desista, pega a pipoca de novo. Eu acho que alguns missionários, amigo meu, tem uma história de que quase morreu, né? Com hepatite B, o outro aconteceu isso, o outro... Olha, se você não sair dessa vila aqui agora, no Nepal, se você não sair dessa vila aqui agora, você tá correndo risco de vida. Então, eu acho que muitos missionários têm histórias assim pra contar, né? E eu não falo isso com pesar, tá? Eu sei que Deus dá uma graça específica pra passarmos por situações como essa. E na definição bíblica que eu tenho hoje, deserto, o pessoal fala assim: olha, tô passando por um deserto. Aí tu pensa o quê, Gessé? Ah, tá passando por dificuldade, tá passando por tribulação. Mas o deserto tem uma capacidade que é trazer intimidade com Deus. Na Bíblia, deserto é lugar de intimidade com Deus. Jesus, quando ele orava ao Pai, ele ia para um lugar deserto. Quando os discípulos foram enviados de 2 em 2, quando eles voltam, Jesus se retira para um lugar deserto, para ter um feedback, para ter um tempo de qualidade. Então, o deserto é um lugar de intimidade com Deus, porque o deserto não tem distração. Sim. Não tem Coca-Cola, banca de lanche, não tem nada. Deserto, Deus é a primeira e a única opção. Isso. Por isso que o deserto é um lugar de intimidade com Deus. Então, vou contar essa experiência de quase morrer.
Tava fazendo com a minha esposa Isabelle uma escola da Jocum sobre a área do ensino, né? Como você ensinar a quase tudo a qualquer pessoa. Você valorizar as inteligências múltiplas, valorizar a oralidade. E o prático foi no Peru. Então nós estávamos no Chile e saímos de ônibus para o Peru. Então nós passamos na fronteira, que é Tacna, passamos por outras cidades do Peru e agora nós estávamos em Lima. Chegando em Lima, ficamos a 1h30 da capital do Peru, que é Lima. E ali era Pachacuti, né? Perdoe a minha pronúncia aí, mas deve ser mais ou menos isso daí. Demos suporte a uma família lá, de um casal de pastores. O pastor já devia ter quase os seus 70 anos, já era bem de idade assim, junto com a sua esposa. E eles tinham 12 filhos, 12 filhos. Jacó, só pode ser Jacó, sua descendência. Os 4 primeiros já tinham casado, já tinham filhos. E o resto não. Mas a maioria morava na mesma rua, no mesmo lugar. Sim. E nós ajudamos eles durante 2 semanas, orando, dando aula, explicando a palavra de Deus. Então foi um tempo maravilhoso. A família era incrível. Mas eles passavam muita necessidade. Tinha um dos filhos que chegou a ter muito dinheiro, ser muito rico, mas agora tinha 4 anos, aproximadamente, que eles estavam passando por muita dificuldade. Muita mesmo. Então... era uma situação bem precária, mas foi uma bênção lá. De lá, nós fomos com a equipe missionária, tinha uma colombiana com a gente, tinha um peruano, tinha eu, minha esposa, e nós fomos para a última igreja, seria a última. Aonde? Lá em Cusco. Para quem estuda ali lugares, geografia e as 7 maravilhas do mundo, em Cusco tem uma delas, que em Machu Picchu fica 5 horas de Cusco. Então, se alguém quer conhecer Machu Picchu, lá agora não sei se dos Incas. Os astecas estão ali no México. Dos Incas. Então você vai para Cusco. Então a gente foi para Cusco numa igreja que nunca tinha recebido uma equipe missionária. Essa é a primeira equipe missionária. Eita. Então pegamos um ônibus e era um bom ônibus. Pagamos R$180. Aqui agora eu vou começar a falar os valores, porque isso vai fazer parte do testemunho. Então R$180, um bom ônibus. Pra você ter a ideia, tinha um DVD em cada poltrona. De forma, assim, você assistia um filme durante a viagem, a cadeira reclinava toda, tinha uma cortininha assim para um negócio mais privativo entre uma cadeira e outra, atendimento de bordo, não sei se eu posso... Uau. O negócio era chique. O ônibus? O ônibus era top, por R$180. Melhor que a Guanabara. Então, a viagem de Lima para Cusco, ela dura 22 horas. Então a gente já saiu umas 4 horas da tarde para chegar 3 horas da tarde, mais ou menos, do outro dia. E seguimos viagem. Demos tchau para a família e estamos indo para nossa última igreja, nossa última missão, até voltar para o Chile. Quando a gente está indo, é umas 2, 3 horas da manhã, eu começo a me tremer de febre. Então eu tô com febre, cara, suando frio. E eu falei, minha esposa, você tá bem? Você tá bem? Ela, não, tô com dor de cabeça. E eu olho algumas pessoas no ônibus, o ônibus um pouco agitado. Uma mesma pessoa indo no banheiro várias vezes, voltando, passando. Eu falei, gente, tá tendo libertação aqui dentro? Ninguém me avisou? E eu não sabia o que estava acontecendo. Então, eu começo a ter febre, a febre passa, e eu começo a ter uma dor aqui na lateral, né? Aqui desse lado esquerdo. E a dor foi aumentando, e eu tentava dormir, e acordava sentindo dor, tentava dormir de novo. A dor foi aumentando a ponto de, cara, será que é algo... Eu vou no banheiro, não acontecia nada, eu voltava. Cara, eu preciso descer desse ônibus. A dor já foi causando muita agonia. Sim. Cara, mas eu vou descer aonde? Pô, tá de madrugada, é 4 da manhã, 5 da manhã, eu vou pra onde? E foi aumentando, eu lembro a ponto de eu dar alguns socos assim, ó, pra tentar aliviar essa dor. Quando eu cheguei, era 3 horas da tarde. Então eu fui sentindo dor a madrugada inteira, 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã. Quando eu cheguei, eu já tava amarelo, assim... o semblante no rosto bem ruim, e eu já não caminhava mais. Era passos de formiga. Sim, então, fraco. Os passos eram muito lentos. Olhei uma cadeira e falei assim, amor, vou sentar aqui. Sentei e falei pra minha esposa, olha, quando o pastor chegar, eu preciso ir pro hospital. Cara, pra um homem, Gessé, falar que vai pro hospital, porque difícil. Ele tá morrendo, ou ele tá gripado. Eu falo pras mulheres, a gente só sabe a dor do parto porque a gente teve gripe um dia. Então, nesse momento, o pastor chegou e falou, pastor, eu preciso ir pro hospital.
Ele pega toda a equipe, leva pra frente da igreja, Uhum. a Isabelle desce com a equipe missionária e eu vou direto pro hospital. Nem desci do carro. E até hoje eu nunca entrei naquela igreja. Meu Deus. Cheguei no hospital, era um médico particular, amigo do pastor. O médico me deitou na cama e falou assim, onde é a dor? Falei, aqui do lado. Começou que horas? Falei, 3 da manhã. Ele falou, você tem algum descendente negro na sua família? Eu falei, caramba, meu avô. Tem a ver. Meu avô. Ele foi fazendo algumas perguntas aleatórias. Você toma Danone? Eu falei, cara, o que tá fazendo sentido aqui? Cara, depois de fazer umas 6 perguntas, ele falou assim, é seu baço. Eu, o quê? Eu nem sabia que eu tinha baço. Cara, ó, você que tá me ouvindo, nos ouvindo, você tem um baço, sabia? Aqui do lado, põe a mão aí. Você tem um baço. E ele pode doer a qualquer momento. Cara, que loucura. O que aconteceu? Eu tive o que eles chamam de o mal da montanha. Que isso? Cusco fica a 3.800 metros de altura. É muita coisa, é muito alto. Meu Deus. Quem nasce lá tem um coração maior, porque para bombear mais sangue. Aham. E pra você ter uma ideia, se você for numa agência turística, vai falar, ó, no primeiro dia em Cusco, não anda muito, toma um chá da coca, né, pra acalmar. Sim. E aí tem todo um procedimento. Só que eu fui de ônibus, e o ônibus, ele chega mais alto. Nessa madrugada, que eu comecei a sentir dor, tudo indica que ele tava a 4.200 metros de altura. Meu Deus. Então, por isso que um com dor de cabeça, um passando mal, porque vai faltando oxigênio. Já viu um lutador, né, do UFC, quando vai lutar num lugar de altitude? Ele vai fazer a preparação 2 meses antes. Um futebolista vai jogar bola, cansa na altitude. Então, ele falou, ó, e seu baço tá a ponto de colapsar. Meu Deus. E qual é a preocupação? Porque o baço, ele é um órgão pequenininho assim, e ele tem vários vasos sanguíneos. Então, quando ele rompe ou ele estoura, ele causa uma hemorragia interna. E a pessoa morre rápido. Sim. Então, num acidente de carro, por exemplo, alguém perfura o baço, quando vê, morre. Sim. Rapidinho. Por conta disso, né? Essa hemorragia interna. Então, eu tô lá nessa situação. Por que o descendente negro na família? Porque mais nas pessoas que são negras, né? Tem uma questão com os glóbulos vermelhos. Eu sempre me dizem o termo médico sério, mas eu nunca decoro, né? Mas um amigo meu que é médico, ele, Abrão, é por causa disso, aquilo outro. Realmente, quem é latino pode ter a tendência ao baço reacionar dessa forma. Sim. Então, o baço cresce. Na altitude. Na altitude. E rompe. É Meu isso que Deus. vai acontecendo com ele. Vai crescendo, colapsa, vai matando os glóbulos vermelhos. Por isso que eu cheguei num quadro de anemia e me levaram para fazer um exame, então. Fiz uma ecografia, né? Bota aquele gel na barriga, vai passando. Cara, é o seu baço. E de lá eu já fui ser internado. Então, cheguei 3 horas da tarde. 4 horas da tarde eu já estava sendo internado. Aí tubo aqui, tudo mais. Só que nessa, cada tempo eu fui piorando mais. A barriga foi inchando, né? O baço, a dor era o quê? O baço estava comprimindo todos os outros órgãos, né? Sim. Tava encostando também aqui na costela. Tava tenso. Nessa daí, eles falaram o seguinte, você tem que voltar agora pro nível do mar. Você precisa voltar para Lima. Então, eu falei, caramba, compramos uma passagem de avião em cima da hora, algo que seria $100, foi $300. $300. E aí, por ser uma passagem em cima da hora, foi cara, né? Então, de novo, tá entrando na parte dos valores aqui, que é importante. Sim. E aí, cara, fui para o aeroporto. Como eu andava em passo de formiga. O pastor tava nervoso. Ele deu uma volta, errou o caminho, foi daqui e dali. Resumo, perdi o voo. Quando perdi o voo, transfere o voo para 9 horas da manhã do outro dia. Então eu volto pro hospital para ser internado. Nessa, eu tô em crise. Por quê? A qualquer hora, o baço pode estourar. Então tem que fazer uma cirurgia às pressas. Meu Deus. Então o pessoal me deixa, o pastor tá abalado, minha esposa tá abalada, a equipe missão tá abalada. comprometida. A missão comprometida. Então ali à noite, estou só eu no quarto do hospital. E ali eu pensei, tamanha dor, tudo que eu tava sofrendo. Eu pensei assim, acho que chegou minha hora. E aí eu pensei em 3 coisas. A primeira foi na minha família. Meu pai e minha mãe. Será que eu deixei de falar algo para eles? E aí na minha ETED, que é a escola da Jocum, não. Sim. Passei a ETED toda mandando mensagem por mensagem, ligando. Mãe, me perdoa. Todas as vezes que eu reclamei da comida da senhora. Aí eu ligava pra minha irmã. Me perdoa, porque tal dia eu insinuei isso de você. Então, não, com a família tá bem. Aí pensei na minha esposa. Será que eu sou um bom marido?
Aí eu pensei, fiz a conta, 2 com 3 vai 0, com 1, 7. Falei, cara, não sou dos melhores não, mas acho que eu passo. Eu passo. E por último eu pensei em Deus. E aí, Deus, é isso mesmo? Poxa, você falou que ia me levar para muitos lugares, que eu ia ter filhos. Como é que é essa situação? E quando eu tô conversando com Deus, tem uma hora que eu paro e falo, peraí, eu tô no centro da vontade de Deus. Sim. Quer saber, Senhor, se chegou a minha hora, pode me levar. Tá tranquilo. O que eu vivi até aqui já valeu. Sim. Então isso me ajudou para tudo que viria de ruim depois. Já vem mais ruim ainda. Então, dormi. No outro dia chegaram 7 da manhã e aí eu já não consigo mais levantar. Eu tinha que fazer um exame, me botaram numa cadeira de rodas, a dor era muito grande. Eu acho que na vida foi o maior tipo de dor que eu já senti. Então eu já não ficava em pé, por exemplo. Eu já não sentava. Eu só ficava deitado. Abrão, mas tu tem que pegar o voo. Eu falei, não, desiste do voo. Vou ficar aqui, tira um baço, aproveita, tira um pedaço do nariz. Sei lá, ajeita tudo que tem que ajeitar. dá um geral. Aí, não, você precisa ir. Então me deram morfina para eu poder me levantar e para poder eu viajar. Então fui pegar o avião. O certo, Gessé, era eu chamar um médico para ir comigo. Mas eu fui pegar o avião sozinho, andando desse jeito, debilitado desse jeito. Cara, só de lembrar é de suar frio. Então, minha esposa não sabia se eu ia chegar vivo do outro lado, se eu não ia. Então, fui pegar o avião, 9 da manhã. O voo foi 1 hora. Quer dizer, de ônibus foi 22 horas, o voo foi 1 hora, mas é 1 hora mais tensa. Sim. Eu não conseguia beber água, que doía. Tipo assim, ó, pegar um pouquinho de água, eu não conseguia tomar. Então, eu já estava a comer há mais de um dia. Nessa, cheguei. Quem te buscou em Lima, Abrão? Quem foi então buscar você? A família do pastor, senhorzinho, e da pastora, junto com os filhos, os 12 filhos. Só isso. Então, eles foram me buscar lá, porque a amizade ficou boa. Do aeroporto, eles já me levaram pro médico da família. Na época das vacas gordas, né? Da época que eles tinham condições, eles tinham um médico, né? E o médico é renomado e tudo. Então, o médico me viu e falou assim, ó, vai fazer esses exames e volta que eu vou tirar o seu baço hoje. Meu Deus. Então, cheguei e já fui fazer uma bateria de exames. R$900 de exames. Então, entrei numa tomografia, saí, aí viu lá o meu baço, ele apareceu uma rachadura, né? É tipo um raio assim dentro dele. Sim. Então, exame de sangue, disso, daquilo, outro, e fui ser internado. Também no hospital particular. Naquela época, você fazia missões como? Você só vai. Hoje temos todo o cuidado, que é ter um seguro saúde, né? Ter um seguro viagem. Mas eu venho de uma época, às vezes, que o cara só ia. E aí, como é que você vai? Não, eu vou. Carinha coragem. Deixa comigo. Então, eu fiquei no hospital particular. Era um bom hospital. Tinha 2 camas. Uma televisãozinha lá, daquelas caixotinho. E eu já estava muito debilitado. Chegou a enfermeira para cuidar de mim. Botar o acesso e tudo mais. Quando ela entra no quarto, eu sinto Deus falar comigo. Diz para ela que você é missionário. Só que eu tava tão mal que eu só faço isso aqui, ó. Eu sou missioneiro. Não falei meu nome, não me apresentei. Cara, ela olhou pra mim e foi embora. Eu falei, rapaz, eu devo estar ficando doido. Tô vendo coisa. Depois de meia hora, ela volta com alguns remédios, alguns medicamentos e fala, olha, isso aqui, tudo que você usar aqui, você vai pagar. Mas eu sou cristã. Isso aqui eu tô dando pra você. Uau! Então, ali eu já tava vendo o cuidado de Deus. Nesse momento que eu tô sendo internado, tá a minha esposa lá no Peru, mandando mensagem no Facebook pra todo mundo. Gente, ora pelo missionário Abraão, porque ele vai retirar o baço. Que ano foi? Isso foi 2014. 2013 pra 2014. Ali no final, 2014. Sim. Então, ore pelo missionário Abraão, porque ele vai retirar o baço. Olha o pessoal escrevendo de volta. O braço? Como é que ele vai dançar hip hop? Porque outras pessoas como eu não tinham noção do baço, entendeu? Sim. Você tem um baço, 2, 3? Não. Cara, e nessa situação? E nessa, eu não sou muito de sonhar, Gessé, mas eu tive 2 sonhos que são significativos. Sim. Eu sonhei que eu estava no hospital, eu tinha que sair do hospital, mas eu não tinha dinheiro para sair do hospital. Foi um sonho que eu tive. Até acordei mal, rapaz. Mas nunca fui de dar muito crédito a sonho, não. E aí a minha esposa, que tá lá, consegue algumas passagens e eles vêm para o meu encontro. Eu fiquei 4 dias internado. E Abrão, ele não ia tirar o baço na mesma noite? Não, o médico falou, olha, desisti de tirar o seu baço, porque você vai ficar sem defesa no seu corpo.
O baço é esse instrumento, né, esse órgão que cuida das defesas do nosso corpo. A pessoa vive sem baço, mas ela se enferma muito mais. Ela tem que ter outro cuidado. Sim. Então ele, vamos te dar um antibiótico para você ter essa defesa no seu corpo. E depois eu tiro o baço. Então isso eu tava lá de molho, só lá deitado, a barriga inchada, não conseguia andar. E aí depois eu consegui andar um pouquinho. E aí ela chegou. Quando ela chegou, depois de 4 dias, o doutor falou assim, é melhor você se recuperar em casa. E aí, depois de um tempo, a gente tira o seu baço. Porque a cada dia que você ficar aqui, você vai pagar mais caro. Então, é melhor você ir embora. E aí, Gessé, eu já tive alguns problemas financeiros na missão. Sim. Mas dessa vez eu fiz a conta e pensei, como o problema é na minha saúde, se o problema é na minha saúde, acho que dinheiro não vai faltar. Dito e feito. O pessoal da Alemanha mandou um dinheiro, os missionários no Chile mandaram dinheiro, igrejas em Manaus passaram a orar por mim, daí nasceu ministérios que iam nos hospitais, orar nos hospitais. Então a igreja falou, Bruno, a gente começou a orar por você, dali a gente começou a interceder, viu a necessidade de ir para o hospital orar pelas pessoas, então foi um grande mover. Então eu precisava sair do hospital. A conta deu R$ 1.800 naquela época, 4 dias no hospital. Mas tinha o dinheiro na conta. Então, minha esposa foi lá com o cartão. Ela demorou um tempo. Quando ela volta, ela fala, amor, preciso te contar uma coisa. Eu pode dizer. Coloquei o cartão na máquina e a máquina engoliu o cartão. Não, pera. Eu nunca ouvi uma história como essa. Você botei o cartão e o cartão entrou e não voltou mais. Jesus. E não deu pra sacar nada. Na hora eu lembrei do quê? Um golpe. Não, do sonho. Tá. Lembrei do sonho. Que eu sonhei que eu queria sair do hospital, mas não tinha o dinheiro. Falei, meu Deus do céu, gente, como é que eu vou sair agora? Depois resolve o cartão. Aí fomos, quem tem dinheiro aí? A pessoa tirou um negócio aqui do sutiã, o outro tirou da meia, o outro tirou da bolsa. E aí foi juntando tudo, cara. Conseguimos R$900. Isso aí, quando eu falo os valores, eu já tô convertendo para real, né? Para não falar da moeda peruana. Então, faltava R$900. Abraão, cara, você... E agora? O que a gente faz? Pensei, supletivo, já sei. Vou pedir emprestado pro doutor. Aí a família falou assim, então você fala. Chamei o doutor, falei, doutor, olha só, aconteceu isso, a gente tem dinheiro, o cartão entrou, a gente vai recuperar ele, não sei como, mas me empresta R$900 aí. Aí, cara, eu empresto. Então ele emprestou R$900, consegui sair do hospital. Então eu lembro com detalhe, eu saí na cadeira de roda. Aí eu tinha que estar com máscara. Com baço. Pra não me com baço ainda. O baço lascado, mas o baço tá aqui. Tá até hoje aí. E aí botei a máscara e aí fui pra casa do pessoal. Aquelas pessoas daquela igreja que eu passei a orar por eles, abençoar eles, agora é eles que estavam vindo orar por mim. Pô, essa é a dinâmica do reino, né? Que bom, né, cara? Cara, a gente planta, a gente colhe. E aí tem um senhorzinho humilde da igreja que orou por mim e veio com um envelope. Posso te abençoar? Eu falei, pode. E ele me deu um envelope. Quanto que tinha no envelope? R$900. R$900. Não tinha como esperar aquele valor daquele senhorzinho. Paguei o doutor. Então agora o que eu preciso fazer, além de me recuperar? Buscar o cartão. Então fomos lá, eu falo fomos, eu não fui porque eu tinha que ficar na casa. E como a família estava numa situação precária muito difícil, eles não tinham carro. Cada coisa que a gente ia resolver, tinha que alugar um carro. R$50 a diária, R$60, botar gasolina. E o hospital ficava 1h30, porque o hospital era em Lima. Aí a Isabelle foi no banco, minha esposa, a Isabelle, junto com alguns filhos do casal, né, de pastores. E foi lá e o gerente do banco falou assim, tudo bem, vocês vieram buscar o quê? Tem um cartão aí? Aí ele abriu a gaveta, é esse cartão aqui? É isso mesmo, ele, não vou dar não. Não, é que meu esposo, ele tá mal da saúde. Aí ele falou assim, quem é que não tá mal de saúde hoje em dia? Não, mas eu preciso do dinheiro. Aí ele, quem é que não precisa de dinheiro hoje em dia? Cara, desse jeito. Caramba. Não deu o cartão. Foram pra casa arrasado, mas a gente precisa do cartão. Voltou lá de novo. Ele, gente, eu já falei. Não adianta vir aqui. Eu não vou dar o cartão e pronto. Voltamos pra casa arrasado. Aí pensamos o quê? Vamos no banco sede. Porque aí ele manda no banco filial e sei lá. Fomos no banco sede lá, no lugar sede do banco. Não, a jurisdição é dele. Ele faz o que ele quiser. Não resolveu nada. Meu Deus. Fomos uma 4ª vez. E eu fico pensando hoje nessa história, o que fez a gente ir tantas vezes? Porque ele estava decidido a não dar o cartão. Tem uma vez que eu fui. Não vamos dar o cartão.
E por que é complicado? Por que a gente tinha que buscar o cartão? Porque tu imagina, eu tô em outro país, como é que eu vou ligar para os meus familiares em Manaus, que o banco era em Manaus, para buscar procuração, para pegar um cartão, até resolver tudo, né? A facilidade que tem hoje, de Pix, de isso, de movimentação de dinheiro. Conclusão, fomos uma 6ª vez, ou 7ª. Chegamos lá, o gerente não tava lá. Quem tava? Uma representante, né? O que vocês querem? Um cartão? Peraí. Aí achou numa gaveta. Esse cartão aqui? É. Rapaz, o nosso olho brilhou. Ela falou, peraí. Imprimiu um papel, a gente anotou. Pode levar. Poxa. Que isso? Aí quando o cartão chegou, Gessé, aqui, ó. Aí a gente tava... Eu nunca vi milionário. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha conta. Não é muito dinheiro. Mas na minha conta, era muito dinheiro. 2014, 9 anos atrás, dada a inflação, é uns 6 mil hoje, 7 mil hoje. Na minha conta, era muito dinheiro. Então, o que a gente passou a fazer? Fazer compra para a família, alugava o carro para fazer os exames. Aí a gente começou a se movimentar. E nessa, eu fui ficando um pouquinho melhor a cada dia. Já tinha passado 20 dias, 15 dias, 20 dias, e eu já fui ficando melhor. E nessa, eu tô melhorando, não podia sair de casa para não me enfermar, porque o doutor ia tirar o quê? O meu baço. A cirurgia ia ser cara, tinha que guardar o dinheiro, e a gente foi indo. Naquela família, só o pastor trabalhava. Por quê? Porque o pastor no Peru, pelo menos naquela região, ele não recebia nada da igreja. Então ele andava horas no sol quente para vender peça de carro velho. Para ganhar o sustento. Sucata. E um outro detalhe importante é que a família não tinha geladeira. Há mais de um ano eles não tinham geladeira. Um dos filhos, dos netos, foi comer o gelo, furou com a faca e aí estragou a geladeira e eles não tinham a geladeira. Então eles compravam comida para um dia ou 2 no máximo. A geladeira tava lá, mas não ligava. Tava aquele cheiro ruim, não consertaram. Um ano sem geladeira. Consegue imaginar uma família sem geladeira? Não, mais uma família tão grande. E aí entra o meu segundo sonho da história. Por eu ficar só no quarto bastante tempo, eu ficava pensando tanta coisa. Eu pensava assim, Deus podia me curar, né? Que com esse dinheiro na minha conta eu podia comprar uma máquina boa. Na época era Canon ou Nikon. O missionário tem que ter uma máquina boa, poxa. Registrar. Aí depois eu, não. Eu acho que se Deus me curasse com esse dinheiro, dá pra comprar um notebook. Rapaz, tu imagina eu com um notebook? Um missionário com notebook? Então eu ficava pensando nessas coisas. Foi quando um dia de manhã, a Isabelle vem falar assim, amor, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Eu sinto em Deus que é pra nós comprarmos uma geladeira. Que eu tinha sonhado naquela noite? Sonhei que eu estava num lugar comprando uma geladeira para aquela família. Na hora eu lembrei do sonho e falei, meu Deus do céu, cara, não é possível não. Mas se é Deus, é melhor nem pensar muito. Vamos. Sim. Alugamos um carro, pegamos 2 filhos lá, jovens, e falou, vamos ali. Entramos numa loja de eletrodoméstico e tudo. E o que vocês estão fazendo aqui? Não, é que a gente veio comprar uma geladeira. Não faz isso não, Abraão. Como é que você vai comprar uma geladeira, cara? Olha só a sua situação, tu vai tirar o baço, tu tem que guardar dinheiro. Falei, gente, é uma coisa entre nós e Deus. Não fala muito, não. Não fala, fica quieto. Deixa quieto. Então fomos andando e eu pensei, cara, se é de Deus, ele quer o melhor. Então vimos uma geladeira quase industrial. Ela era 465 litros. Era preta, que é uma cor diferente, abria daqui e dali. Cara, uma geladeira top. Era em torno de R$ 2.800. Aqui ia ser muito mais caro. Sim. Mas lá, por questão de imposto e tudo mais, não sei por que foi bem mais barato. Mas para mim é um valor alto. Então cheguei lá, é essa geladeira. Não, gente, não faz isso não, gente. Fica quieto, por favor. Compramos a geladeira. Para entregar quando? Daqui a tal dia. E para entregar hoje, tem que pagar mais tanto. Pagamos mais tanto. Então alugamos um frete. A Isabelle foi no carro na frente e eu fui no caminhão junto com a geladeira. Então a ideia era fazer uma surpresa. Então a Isabelle foi à frente, vendamos o pastor, o senhorzinho, vendamos a sua esposa e eles ficaram esperando. Aí não tinha venda suficiente para um monte de filho? Hã? Não tinha venda suficiente para um monte de filho, aí os filhos ficaram sem vendar? Pode ser. Só vendamos eles. E os filhos, fica todo mundo quieto. E a sala era grande. Então tu imagina todo mundo quieto, reunido e eles sentados. Quando o homem vem com a geladeira, ele vem com um carrinho, bem tranquilo.
e coloca a geladeira no meio da sala. E eles estão de olhos vendados. Eu me aproximo e falo assim para eles: olha, vocês estão cuidando de mim melhor do que alguns familiares meus? Sabia disso? Então eu queria orar por vocês, abençoar vocês. Eu queria honrar vocês. Porque honrar é abençoar sem esperar nada em troca. Pode ficar de pé? Eles ficaram de pé e eu comecei: Deus abençoe essa família. Obrigado por tudo que eles estão fazendo por mim, cuidando de mim. E aí a esposa começou a chorar. A pastora começou a chorar. Vendada e chorando, chorando. Então, amém, Senhor, abençoe eles em nome de Jesus, amém. Tirou a venda, o pastor ficou surpreendido. Uau, nossa! Já a pastora, ela reagiu diferente. Ela olhou, ela foi para um canto e sentou no sofá. E aí nos acercamos e falou: o que aconteceu? E ela disse: sabe por que eu chorei? Sabe por que eu tô chorando? Porque quando eu estava de olho vendado e você estava orando, Deus falou assim comigo: minha filha, você não está vendo, mas na sua frente está a geladeira que você tanto me pediu. Cara, eu já contei inúmeras vezes esse testemunho. E é algo que às vezes a gente não entende a forma de Deus agir. Eu até brinco pensando assim, né? Naquele momento eu respirei, estava processando tudo o que Deus estava fazendo. Só restou para mim olhar para o céu e falar assim: Deus, tu lascou meu baço por causa de uma geladeira? Em outras palavras, em meio à nossa dor, a gente esquece que Deus está acima de tudo isso, né? Ele tem um olhar diferente para as coisas. Ali foi um marco para aquela família. E não é a questão material, não é a questão da geladeira, é a questão do cuidado de Deus. O tempo foi passando. Eu fui ficando melhor. E se eu tava melhor, eu acho que eu posso viajar. Se eu posso viajar, é melhor tirar o baço no Brasil do que no Peru, em outro país. Então eu falei: doutor, você me libera para viajar? Só se tu fizer esse exame. Fizemos um exame e deu que o meu baço, ele tava bem. Ó, seu baço tá bem. Eu falei: não, olha aí direito, não tá bem não. Não, tá bem sim. Ele só tá 10% maior do que o normal, mas tá bem. Então ele liberou viajar. E antes de viajar, nós fizemos uma grande reunião com a família inteira. Eu e a minha esposa, a gente é muito usado na área de aconselhamento bíblico também, né? É duas áreas que a gente gosta, o aconselhamento bíblico e o estudo bíblico. Então reunimos a família inteira. Viramos pros solteiros, né? Pros jovens, pros adolescentes daquela família. Vocês amam o pai de vocês? Vocês amam o pai e a mãe de vocês? A gente ama. Então por que só ele que trabalha? Vocês ficam jogando bola o dia inteiro. Você acha que isso é amor? Rapaz, foi dando aquele constrangimento. Viramos pros pais: vocês vão querer a família unida aqui até quando? E se Deus chamar alguém para ir para outro lugar? Vai querer deixar todo mundo debaixo das suas asas? Aí viramos pros outros familiares: olha, gente, o que tá dando para entender é que vocês estão esperando ele ficar milionário de novo, rico de novo. Mas a responsabilidade dele é dele com a mulher dele e com os filhos dele. Precisamos levar carga uns dos outros. E viramos para ele, que já tinha sido rico um dia, e falamos: olha, você precisa perdoar muita gente. Emprestou dinheiro para muita gente passou a perna nele, deu calote. E aí foi um chororô danado. Foi um mover de Deus, meleca para tudo que é lado. Mas foi esse alinhamento com o Senhor. Então nada disso aconteceria porque eu não voltaria para aquela família, eu não voltaria para aquele lugar, eu não teria recurso para comprar uma geladeira. E é incrível ver tudo isso. Então eu volto pro Brasil e até hoje eu não retirei o baço. Alguns médicos amigos meus dizem que ele calcificou. Então eu não sei como é que aconteceria se eu voltasse para um lugar como esse, né? Mas a verdade é que em meio a tudo isso, Deus teve a sua forma de agir. Agora, uma coisa eu quero deixar bem claro. Eu conto o testemunho, você que ouve, você é impactado pelo que Deus fez e eu sou impactado pelo que Deus fez. Eu vi a glória de Deus e vocês veem a glória de Deus. Agora, se eu tivesse morrido naquele hospital em Cusco ou no Peru, saiba que eu veria a glória de Deus. Então, em Cristo Jesus, meu amigo, minha amiga, nós somos mais que vencedores. Amém. Amém?
Amém. É esse o testemunho. Não tem como contar ele sem tantos detalhes. É impressionante, impressionante. A gente não tem muitos testemunhos, né? Eu não me deparo com quem conversamos. É um momento de muitos testemunhos. Eu tive um testemunho nos primeiros, né? Que é Fábio. Como o Fábio tá no canal aí para quem quiser assistir. Testemunho do Covid, da época do Covid e tal. Testemunho forte. E testemunho é algo que é certeza que quem assistiu, alguém que assistiu, não todos, né? Mas certeza que alguém que assistiu deve ter sido tocado, né? Eu contemplo a glória de Deus em tudo isso, mas tem gente que além de contemplar a glória de Deus se identifica com... Sim, sim. E provavelmente deve ter pessoas que estão passando por problema semelhante, um problema que, por mais que não seja igual, se assemelha no grau de dificuldade, né? E o que você diz para uma pessoa dessa aí? Você que viveu no olho do furacão aí do problema. Aí. Sim. É incrível ver que muitos cristãos falaram assim, é para isso que ele foi ser missionário? Ah, foi para morrer em outro lugar? Para morrer em outro país? Quer dizer, largou tudo e o prêmio foi esse? E eu acho que em muitos momentos a gente não tem a compreensão. A nossa mente humana é limitada, principalmente em meio ao problema. Então você, às vezes, que está em meio ao problema, pode pensar assim, isso não faz sentido. Até porque eu estou no Senhor, eu não estou em pecado, ou eu jejuei, ou eu tenho tantos anos de igreja. Por que eu estou passando por isso, Deus? Então eu acho que num momento de tentar entender esse quebra-cabeça, porque está faltando algumas peças, a gente vai para esse lugar que é o mesmo lugar de Abacuque. Abacuque está nesse lugar. E aí, Senhor? Quer dizer que vai vir uma outra nação? Você não tá vendo toda essa injustiça, não? Eu acho que nessa murmuração de Abacuque é quase assim, se eu tivesse no seu lugar, eu fazia diferente. Sabia? Sim. Se eu tivesse no seu lugar, as coisas não estariam assim, não, Deus. Então Abacuque, ele se braveja, ele murmura, não tô dizendo que é o caso de muitos que passam por problema, mas fica esse lugar assim de por que isso está acontecendo comigo? Então, pegando esse gancho com Abacuque, Deus fala, é isso mesmo, a situação é essa. E eu que tô incitando toda essa situação. E, cara, meu Deus do céu, não, pera. E Abacuque começa a bravejar de novo. Mas o que me impacta é o capítulo 2, versículo 1. Abacuque, acho que ele cansa. Acho que ele não tá adiantando muito isso aqui, não. Então ele fala assim, ó, por-me-ei na minha torre de vigia e verei o que Deus tem pra dizer sobre a minha queixa. Você já viu um vigia? Um vigia fala ou fica quietinho? Fica em sentinela. Fica em cima de uma torre. Então ele fica quieto para ouvir o Senhor. Eu acho que essa é a chave num momento de dificuldade. Você pode ouvir amigos, pode ouvir familiares, você pode ouvir um conselho de alguém, mas tem hora que o que vale é você ouvir a voz de Deus. E olha o que Deus diz para Abacuque. Abacuque, o justo, ele viverá pela fé. Sabe o que é incrível? É que passa o tempo e as circunstâncias não mudam. Mas o que muda? O coração de Abacuque. Porque, como diz no capítulo 3 e último capítulo, uma das canções mais belas, uma das orações mais belas. O que Abacuque entendeu? Ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então a mensagem que eu quero deixar para você que está em momento de dificuldade, talvez não tenha um motivo pelo qual você está passando por isso. Você sabe por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Porque ele foi fiel. Não, pera. Se ele foi fiel, resultado, cova dos leões. E a gente pensa o quê? Não, eu já sou fiel a Deus. Se eu sou fiel a Deus, eu vou passar do lado da cova dos leões. Mas entrar? Não. Deus me livra. Só que não. Algumas situações que a gente passa, talvez estão aí simplesmente para mostrar aonde está depositada a nossa fé. Esse é o ponto. Então você que está em um problema de dificuldade e talvez não tenha um motivo aparente, demonstre onde está a sua fé. Pode ser temporário, pode não ser, mas claramente para quem está guardado em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. E em meio a tudo isso, talvez você está encurvado pensando somente no seu próprio problema. E talvez você tenha que levantar a cabeça, porque em meio a essa vida ou essa situação que você está vivendo, Deus ainda quer usar isso em favor de outros. É isso. Muito bom. Muito bom, cara. Muito bom. Bom demais, de verdade. Eu fico maravilhado.
Eu acho que eu tenho o dom de ouvir. Não, assim, cada história, cada situação que a gente ouve que, sei lá, é bom demais, cara. É bom. Ver as maravilhas de Deus é bom. Mas melhor do que ver as maravilhas de Deus, que é melhor viver, né? Deixa eu refazer na frase. Diz que melhor do que ouvir as maravilhas de Deus é viver as maravilhas de Deus, né? Então Abraão se sente hoje um cara que tem vivido as maravilhas de Deus. Com certeza, com certeza. Estou ali em Jocum, Goiânia, por mais que eu sou de Brasília, minha esposa também. Estamos numa base missionária, né? Muitas pessoas, nossa, vocês podiam estar atuantes em tantas outras áreas, fazendo tantas outras coisas, mas a convicção de estar onde Deus quer que eu esteja, eu acho que essa é uma grande maravilha, sabe? Isso. Talvez eu não tenha tudo que eu até queria ter, ou fazer tudo que eu queria fazer, mas hoje eu escuto coisas que outras pessoas também não ouvem, né? Olha, obrigado pela sua vida, nosso casamento foi restaurado. Olha, obrigado por essa palavra, agora eu sei o que fazer. Cara, obrigado por essa luz que você me trouxe na palavra. Então, tudo passa, né? Você estava no culto, né? Acho que é muito disso, né? O Senhor é dono de tudo, né? Vai muito por esse caminho. Então, eu tenho vivido as maravilhas do Senhor e não tem a ver com a vida perfeita. E quando a gente fala perfeita, a gente acha que é sem erro. Mas a palavra perfeita, em alguns aspectos na Bíblia, tem a ver com inteireza, viver com inteiro, ser inteiro naquilo que você faz. Então, nesse sentido, eu tenho vivido as maravilhas do Senhor. Tenho vivido essa inteireza com a minha família, com meus filhos, né? E eu acho que isso é marcante, é algo maravilhoso. E quem quer conhecer mais o Abraão aí, quer fazer esse contato com o Abraão aí. Abraão viaja o Brasil inteiro aí, se precisar, não viaja? Com certeza. E é engraçado algumas pessoas, né? E aí, você cobra quanto? Pessoal, ele cobra, viu? Tô pagando pra ele aí 2 coxinhas que tá no crédito. Ai, quando eu sair meu Deus daqui. do céu, cara, olha. Dou muita aula, né, em base missionária da Jocum e nas igrejas também, né? Seja para uma temática, né? Olha, vem falar sobre a paternidade de Deus, sobre temor do Senhor, como sobre missões. Daqui eu vou ir, por exemplo, para Perinópolis para dar uma aula lá da história de Deus. Depois eu vou num congresso em Brasília para falar sobre família, né? Mas você me encontra ali no Instagram, abraão.carlos, Abraão com 2 A porque é depois da promessa. abraão.carlos tem o Instagram. E o meu contato também, o WhatsApp, ou o que quer que seja. E a ideia é essa, servir, seja onde for, né? Dependendo do lugar, a pessoa ajuda com o que significa ir até o lugar, mas claramente a ideia é servir o reino, né? Estar... E a gente cresce tanto, né? A palavra que Deus me deu para largar tudo, porque eu estava fazendo uma faculdade que não gostava em Manaus. Eu estava no namoro 5 anos à distância com a Isabelle, né? E ela esperando eu me definir o que eu ia fazer da minha vida. E nesse convite para ir para outro país, eu falo, cara, será que vou largar minha família, vou largar tudo? É isso mesmo? E eu recebi aquela palavra do Senhor, né? Aquele que deixar pai e mãe, casa, receberá 100 vezes mais. Então é isso que eu me sinto hoje. A cada lugar que eu vou, a cada pessoa que eu reencontro, é família em Cristo que eu não conhecia. Sim. Eu dirijo carro de pessoas que, dirige meu carro para ir ali, é carros que eu tenho e não sabia que eu tinha. Então isso é maravilhoso. Bom demais, bom demais. É isso aí. Obrigado, viu, Abraão? Obrigado. É primeira de muitas. Ele disse que topa fazer muitas e a gente está nessa expectativa de conseguir fazer muitas. Mas obrigado de verdade pelo seu tempo, sua disponibilidade. Quem só assiste acha que não teve correria, mas correria. O homem está aqui dando aula ali na Jocum, na base. Vai ter que achar um intervalo. Disse que teve que comprimir todo o conteúdo para uma manhã. Como é que foi isso? Como ele queria essa disposição à tarde, hoje de manhã eu dei aula de Isaías, Jonas e Naum. Eita. Então foi 3 profetas hoje de manhã. Estamos aqui com você agora e à noite ainda vamos para um evangelismo à noite, com a Jocum Amapá. É isso aí, os alunos que sofreram. Quando eu for na base lá no culto, lá, os alunos vão dizer, rapaz, você fez o professor da aula de... Mas o feedback foi bom, o pessoal recebeu bem. Show, obrigado, viu, Abraão? Deus abençoe sua vida. Quer seguir o Abraão aí, vou deixar na descrição aí os contatos do Abraão aí. Eu digo a você que vale muito a pena entrar em contato, conhecer melhor e, quem sabe, chamar aí na sua igreja, na sua região aí, para ele trazer alguma coisa do reino para sua igreja aí. Obrigado de verdade, que Deus te abençoe, te guarde, proteja sua casa, sua família, tudo quanto você venha fazer, conte com a graça de Deus, tá bom? Amém. O prazer foi todo meu. Você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal aí,
faz parte do time aí, para não perder nenhum papo que edifica. Vai ser esse não. Papo que edifica. Que edifica. Achei top. Sensacional. Então, você que não é inscrito, se inscreva aí. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Valeu. Mas, rapaz, aqui ninguém esconde nada. A gente fez uma vez, aí deu ruim aqui. Baixou aqui. É os touchscreen. Acontece. Muita tecnologia. Aí chega mais perto do microfone aqui, porque quem não sabe, o homem manja das rimas e é isso que nós vamos fazer agora. Você tá pronto pra isso? Tamo junto, pô. Só vai. Vambora. Yo. Tá valendo? Tá valendo por aí. Tá valendo, então vai vendo, eu vou só representando. Enquanto isso aqui, a rima eu vou mandando, pode crer. Eu mostro a minha fé, eu tô de pé. Satisfação com o pastor Gessé. Então, se liga, eu vou mandando na rima. Aqui na palavra, tamo junto na ativa. Rimando, batida, cantada, firmada. Que o cara que pensa que fala que nada, que deixa comigo fazendo improviso, cantando, que lindo, bonito, irmão. Na moral, então, se liga, irmão. Você já sabe o meu nome, Abraão. Eu olho lá pra cima, louvor e adoração. Jesus Cristo, o autor da minha salvação. Pode crer, não falo besteira. Tamo aqui rimando junto. Aí, parceiro, pode crer, não é batalha da aldeia, mas aqui com certeza é macapá na veia. Vai, fazendo o free. Pastor Gessé um dia já foi MC, então esquece. E essa é a ideia, pode vir, é tipo andar de bicicleta. A gente não esquece, eu tô sem estresse. Não posso esquecer, um beijo pra Isabelle. Gostei, hein? É pra eu rimar também? Vai, pastorzão. Rapaz, vamos nessa. Vamos lá. Vê. Tá. Então pediram pra rimar, eu vou rimar mais uma vez. Eu lembrei ontem que fazia mais de 16 anos que eu não rimava, mas parece que quem andava de bicicleta nunca esqueceu, é igual em rima improvisada, a gente sempre dá um jeito, até parece que quando vai enrolar a gente dá um jeito. Eu vou dizendo e você pode acreditar, a melhor coisa do mundo de você rimar é achar uma sílaba tônica. E você rímica... Ih, aí abaixo, tá vendo? Eu falei... Foi bom, pô. Eu não vou nem cortar, eu vou deixar isso. Deixa aí, a rima é comum. Enquanto isso, olha só, procura saber da Jocum. Então, se liga, amigo, falamos de misericórdia, treinamento e evangelismo. Então se liga, rapaz, só Jesus Cristo traz a verdadeira paz. E é muita onda. Quer me conhecer? Vai lá, tô em Jocum, Goiânia. Tranquilo, amigo, fazendo o improviso, cantando aqui, com certeza tamo junto e é lindo, louvar o Senhor demorou. A ele toda honra, toda glória aí, meu povo. Rapaz, isso é muito bom, cara. Ai, dá pra fazer rima pedindo like, rima pedindo... Verdade, galera, tudo que faça pro Senhor, não esquece. Vai fazer algo pro Senhor, também o podcast. Acompanha, é só seguir, vai lá, dá um joinha, dá um like. Então se liga, amigo, na moral é muita onda, curte tudo e quem sabe faz o coração dorama. Jesus, valeu, cara. Não, isso é muito bom, velho, muito bom. Mas aí o funcionário que nem andar de bicicleta não deu certo, não. Não, vai. Mas ontem na igreja foi bom, na igreja foi bom. Ontem foi bom. Mas hoje tu já quis começar numa rima com a sílaba tônica, paroxítona. Eu ia falar... Eu ia tentar achar tipo alguma coisa pra ficar só no A, só rimando com A. Sim, aí eu não achei a palavra pra dizer que eu preciso estar sempre no A. Eu dito que era pra... Precisa só achar uma boa sílaba e você vai rimar sem parar. Então vamos lá começar a rimar, improvisar. Mas valeu. O cara que improvisa, você que improvisa, tem alguma técnica? Como é que é? Olha, eu aprendi muito com o MC Fino, né? Sim, você fez muito evangelismo com ele, ali de Manaus, no Mensagem Positiva. Sim. Então, realmente é um improviso, mas você treina para isso. Então, umas dicas legais por exemplo, aquilo que você pensa, você deixa para a última frase, né? Sim. E para o final. Então, se eu penso na televisão, eu falo, olha, cadê o controle na minha mão? Me dá aqui, vou ligar a televisão. Sim. Então, o que você pensa e pensa rápido, você constrói algo para isso que você pensou, você deixar para o final. Então, tem algumas coisas que ajudam nessa construção. E aquela ideia também de você achar uma sílaba que você mais
mas tem facilidade, e aí você pega várias palavras, Sim. né? Eu usava muito essa técnica, Sim, né? sim, sim, que eu sim. tentei fazer agora e me atrapalhei, né? Sim. Que é você pregar, por exemplo, vou usar a sílaba não a sílaba, mas não é... A terminação, o tom. Eu tenho que falar sílaba tônica, não tem nada a ver, sílaba tônica é coisa em português, né? Que é a sílaba mais forte, né? Enfim, o pronto, vou só rimar com e você fica... Você estuda, memoriza um monte de palavras também com fé, Pelé, café. Sim. Então você vai... Né? E aí ele também falava, você tem que treinar, você tem que jogar pra fora, você tem que falar sem parar. Sim. E aí ele falava de andar num lugar, você gasta tudo aquilo que você pode falar daquele objeto, né? Uhum. Ou de um animal. Você olha um cachorro, o que eu posso rimar tudo relacionado a ele? Então essa prática constante aí. Mas eu também tava... Eu quero ir pra esse lugar também de poder escrever, quem sabe gravar uma música, né? Sim. Então eu sinto que é algo que eu gosto, mas nunca parei pra ser intencional nisso. Então, acho que tô saindo daqui mais motivado. Eu tenho bastante não, acho que músicas boas, aptas a ser gravadas, pelo menos umas 6, 7. Uhum. Aí tem outras que eu preciso revisitar, pra reajustar, que aí já não penso mais como eu pensava quando eu tinha 15 anos, 16 anos, né? Sim. Aí, mas é isso aí. Agora terminou. Valeu, pastorzão. Tamo junto, hein? Valeu, agora sim. Esse podcast vai ser o mais cortado da face da terra. Terminamos ele 3 vezes já. Tamo juntos, valeu.